Bem-vindos a todos. Em primeiro lugar, a ADIC, que é a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca, e é o meu nome neste caso, que o meu nome é Maria José Rebouças, pertenço ao Conselho Técnico-Científico. Queremos agradecer à Câmara de Vila Franca de Xira, na pessoa da doutora Rafaela Fortunato, o convite da ADIC para colaborar nesta comemoração do Dia Mundial da Cardiologia, do coração, peço desculpa, que será no dia 29 de setembro. Temos que nos adaptar a este novo formato de comunicação e, portanto, vamos falar de uma doença grave que se chama insuficiência cardíaca. Porquê é que é importante falarmos de insuficiência cardíaca? Porque com o envelhecimento da população, que é um fator que é agradável, todos nós gostamos de viver mais anos e, como todos devem saber, em Portugal a esperança média de vida nas mulheres já está nos 82, 83 anos e nos homens para lá caminha, nos 77, 78, mas de qualquer modo este envelhecimento é um acumular de outras situações que pode levar ao aparecimento de insuficiência cardíaca. Mas primeiro que tudo vamos falar o que é insuficiência cardíaca. Penso que alguns de vós não devem saber, é uma doença ainda desconhecida, pouco diagnosticada, ignorada em alguns casos, passando por ser estou mais velho, por isso é que me estou a cansar, e não procurar um médico e não estar alerta para os sinais de insuficiência cardíaca. Portanto, como todos devem saber, o coração é um músculo que se contrai, que vai bombear o sangue, que vai percorrer todo o organismo e que leva o oxigênio e os nutrientes para que todos os nossos órgãos funcionem bem e para que nós não tenhamos aquilo que é um dos primeiros sintomas, que é cansaço ou fadiga, e que significa que o coração já não contrai bem, já não consegue fazer a sua função, não leva a quantidade de sangue necessária para que o organismo funcione e daí a sensação de cansaço ou fadiga. Vamos falar das causas, as causas mais frequentes que levam à insuficiência cardíaca. Uma delas é a doença das artérias coronárias, que pode levar aquilo que todos conhecem como ataque cardíaco, um infarto de miocárdio, e que pode levar, um infarto é uma necrose do músculo, e portanto essa necrose do músculo vai fazer com que essa parte do coração fique a funcionar menos, com menos capacidade de se contrair, com menos capacidade de bombear o sangue necessário e, portanto, leva a sinais e sintomas de insuficiência cardíaca. Já agora, fazendo um pouco à parte, já lá voltamos às causas de insuficiência cardíaca, falar um pouco sobre o que tem acontecido atualmente com a doença coronária. Com o Covid e durante o confinamento, os doentes diminuíram a sua ida ao hospital, mas as urgências continuaram abertas e os serviços que estavam capazes e estavam à espera e estavam preparados para receber os doentes na fase aguda do infarto de miocárdio, para serem tratados nas primeiras horas após os sintomas da dor, isso diminuiu imenso. Talvez isso seja uma das causas, não está ainda esclarecido, da mortalidade excessiva que aconteceu em Portugal e isso aconteceu noutros países, como a Europa, porque esses doentes ficavam em casa com a dor, não iam à urgência. Também já agora, se têm sintomas daquilo que é conhecido como os primeiros sintomas de um infarto ou de um ataque cardíaco, a dor, as características da dor, também não devem ficar em casa à espera ou ir para o hospital. Devem ligar para o 112 para que a tripulação do 112 ou uma equipa médica, em algumas situações, em algumas cidades do país, vos leve diretamente aos serviços especializados. Voltando às causas, portanto, já falámos que a primeira era a doença das artérias coronárias, a mais importante. A segunda, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial não tratada, não controlada, leva ao longo dos anos a um esforço suplementar do coração, do músculo do coração, e vai levar à insuficiência cardíaca. A hipertensão arterial é bastante frequente em Portugal, atinge cerca de 33% da população portuguesa, mas quando falamos em idades para além dos 65 anos, atinge 76% da população. Também já agora,
uma chamada de atenção: quem tem hipertensão arterial, além de ter que ir ao médico, além de comprar os medicamentos, tem que os tomar. Não adianta ter os medicamentos lá em casa, tem que os tomar e tem que os tomar sempre, para que a hipertensão esteja controlada e não leve ao longo dos anos à sobrecarga do coração e a insuficiência cardíaca, ou até mesmo a ser uma das causas da AVC. Depois temos, já menos frequentes, as doenças das válvulas cardíacas. Há umas que são congénitas e aí não há prevenção a fazer, mas algumas dessas situações vão levar à insuficiência cardíaca. Aqui há uns anos, há 40 anos, há 30 e tal anos, ainda havia muitos doentes com doenças das válvulas cardíacas de causa daquilo que se chamava o reumatismo no coração. Tinham tido febre reumática. Felizmente já não há em Portugal e os poucos doentes que têm ainda doenças valvulares de causa reumática já são com idades para além dos 60 anos. Depois temos as doenças congénitas, mais raras nesta etiologia, nesta causa de insuficiência cardíaca, mas que podem acontecer, atingem os mais jovens, como é evidente, é uma doença congénita. Pode ser uma doença congénita por defeitos do coração e que tenham sido operados em criança e que ao fim de 40 anos ou 50 de terem uma vida normal, praticamente normal, podem desenvolver insuficiência cardíaca. Noutros casos são doenças congénitas do músculo, arritmias e que vão levar a insuficiência cardíaca. Pois muito menos frequente temos algumas doenças do músculo cardíaco e algumas arritmias que podem levar à insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca pode aparecer em qualquer idade, mas torna-se mais frequente com o avançar de idade, como já falámos. É rara nos jovens, é cerca de 1% até aos 60 anos, mas a partir dos 80 anos pode atingir 15% a 16%. O estudo que existe em Portugal sobre a incidência da insuficiência cardíaca tem mais de 20 anos. E baseado nesse estudo, os números com que nós achamos que estamos a lidar é cerca de 400 mil portugueses neste momento podem estar com insuficiência cardíaca. Muitos dos quais não sabem, não está diagnosticado e, portanto, não está medicado e não está a fazer tratamento. Felizmente, a Sociedade Portuguesa de Cardiologia decidiu fazer um estudo que era para ser iniciado na altura do confinamento, vai com certeza estar prestes a ser iniciado quando for possível, para termos números reais. Também é importante ter-se uma noção. Os internamentos acima dos 65 anos de idade, a primeira causa desses internamentos é a insuficiência cardíaca descompensada. Também ter a noção que cada internamento por descompensação de insuficiência cardíaca volta-se um pouco atrás e já não se sai tão bem como antes de ter essa descompensação. Portanto, é muito importante também os doentes que têm já o diagnóstico, estão a ser seguidos, manterem a sua autovigilância e a adesão terapêutica. Outra informação que eu acho que é importante e que não se fala muito e por isso não compreendemos muito como é que a insuficiência cardíaca é tão desconhecida, é que mata mais do que os cancros mais frequentes. Mata mais que o cancro da mama, que o cancro do cólon, que o cancro da próstata. Portanto, é uma causa importante de mortalidade e também aquilo que nós chamamos de morbilidade, portanto, de vários internamentos que às vezes é necessário. Então vamos falar quais são os sinais de alerta ou os sinais de aviso que vos podem chamar a atenção para procurar um médico. Já falámos no cansaço. O cansaço é, com grande frequência, o primeiro sintoma a aparecer. Pode haver dor torácica, pode haver depois falta de ar, pode haver o doente que acorda, a pessoa que acorda, se ainda não sabe que é doente, que acorda à meia da noite com falta de ar e sente a necessidade de pôr mais almofadas. Isto são 3 sinais de alerta que devem estar sempre a chamar a atenção para um possível diagnóstico de insuficiência cardíaca. O outro é por ser inchaço dos tornozelos e às vezes das pernas. E, portanto, não podem pensar que quer em relação ao cansaço, que é só porque estão mais velhos, ou o inchaço porque estão mais sentados, tem que todas as coisas juntas fazer pensar que podemos estar em presença de insuficiência cardíaca.
Depois, para além do aumento do inchaço dos tornozelos, do edema, também pode aparecer um aumento do volume do abdômen, que também significa uma retenção de líquidos e às vezes dor no abdômen quando se faz um esforço. Pois menos frequente, desmaios, tonturas, sensação de palpitações, de arritmia, pacadas diferentes do coração, ou o coração a bater desacertado, ou a sensação de falha. Uma tossícula também pode ser um sinal de alerta, uma tossícula que é desencadeada pelo esforço ou, por vezes, com a posição de se deitar. Um rápido aumento de peso, que tem a ver muitas vezes com essa retenção de líquidos, significa que o coração, além de não ter capacidade de bombear, também não está com capacidade de receber o sangue e acaba por, como consequência do aumento deste líquido retido nos órgãos, também haver uma perda de apetite ou mesmo náuseas. Então, se tiver estes sintomas ou estes sinais de alerta, ou se alguém da sua família os tiver, o que é que deve fazer? Procurar o seu médico. O seu médico vai-lhe fazer uma história clínica, tem que lhe contar os seus sintomas, a evolução, se houve agravamento, depois a seguir o exame físico e vai-lhe pedir uns exames. Os exames mais frequentes e os primeiros a pedir é um eletrocardiograma, que poderá já mostrar algumas alterações, análise ao sangue, para além de tudo mais, há uma análise específica que nos diz como é que está e se tem insuficiência cardíaca e que é muito útil num diagnóstico para fazer a diferença entre o que é uma falta de ar de causa respiratória ou de uma bronquite antiga ou de uma asma ou uma falta de ar de causa cardíaca. Infelizmente, essa análise ainda não é coparticipada no Serviço Nacional de Saúde, mas se for feita no hospital, o custo é irrisório. Portanto, para além das análises, do eletrocardiograma das análises, depois em seguida uma radiografia de tórax, que já pode mostrar algumas alterações. Os mais antigos, como eu, devem-se lembrar de ouvir dizer aquele teu coração maior que a caixa. Claro que não é maior que a caixa, porque senão saía da caixa torácica, não é? Mas queria dizer que estava aumentado de dimensões. E a seguida, e o raio-x também pode mostrar, se há líquido nos pulmões, também nos pode mostrar isso. Mas em seguida temos um ecocardiograma, que é um exame fundamental neste diagnóstico da insuficiência cardíaca, vai diferenciar alguma etiologia da insuficiência cardíaca, vai dizer se são doenças nas válvulas, se é uma doença congénita, mas vai também diferenciar dois tipos de insuficiência cardíaca que vão ter uma avaliação e uma orientação em termos de terapêutica diferente. Depois poderá fazer outros exames mais complexos, que habitualmente já são feitos nos hospitais, apesar de poderem ser feitos fora, uma ressonância magnética, um TAC, um exame da medicina nuclear, uma prova de esforço, mas tudo isso já são exames para classificar mais o tipo de insuficiência cardíaca. Os primeiros 4 são os mais importantes. Depois do diagnóstico, o que é que o médico vai fazer? Ou vai orientar, ou não tem dúvidas e começa imediatamente uma terapêutica e, em princípio, vai orientar para consultas da especialidade. Novamente, eu tenho que utilizar a frase, infelizmente, no nosso país ainda não há consultas de insuficiência cardíaca em número suficiente para as necessidades dos doentes e que o país tem, e como não existe um número suficiente da existência do hospital de dia, onde o doente fica durante umas horas, tem o apoio das enfermeiras, tem o contacto direto das enfermeiras, para quem pode telefonar, dizer se aumentou de peso, se não aumentou de peso, como é que foi, porque o doente também é importante aqui, não só na adesão à terapêutica, como na vigilância dos seus próprios sintomas. É extremamente importante a adesão à terapêutica. É uma das causas mais frequentes de internamentos e reinternamentos dos doentes com insuficiência cardíaca descompensada, é a não adesão à terapêutica. E depois também não esquecer o exercício. O coração é um músculo, como todos os músculos, gosta que haja exercício. Também, antigamente, é que se dizia que o doente em insuficiência cardíaca deveria ficar em repouso. Agora não. Toda a gente pode fazer algum exercício. Os doentes que têm a sorte de ser seguidos em consultas de insuficiência cardíaca têm habitualmente algum apoio para saber a que exercícios devem fazer. Vai passar em rodapé o Facebook da ADIC, já vou falar da ADIC, e do site, onde espero que em breve tenhamos alguns vídeos sobre os exercícios que podem fazer, assim como alimentação saudável. Não esquecer também, como para tudo,
e para melhorar a qualidade de vida, o exercício, uma alimentação saudável, aquilo que se chama estilos de vida saudável, é muito importante. Então, para finalizar, vamos falar da ADIC, a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca. É uma jovem associação, tem apenas 3 anos. Todos os que estamos a colaborar, como é evidente, é uma colaboração voluntária e, portanto, tentamos cumprir uma das nossas missões principais e é isso que eu também estou a tentar fazer agora, que é sensibilizar, divulgar o que é a insuficiência cardíaca para que haja um diagnóstico precoce e, consequentemente, um tratamento precoce e, portanto, uma melhor sobrevivência e melhor qualidade de vida. Neste momento, a medicação da insuficiência cardíaca tem fármacos antigos, como os diuréticos, mas tem fármacos modernos que melhoram não só a sobrevivência, como a qualidade de vida, que é extremamente importante termos uma boa qualidade de vida, mesmo que se esteja doente. Portanto, tem sido um esforço da ADIC fazer esta divulgação através do Facebook, através do site, workshops que organizámos em hospitais e que foram interrompidos pela pandemia, com os doentes, com os acompanhantes dos doentes, cuidadores, em que se lhes falava não só do que era a insuficiência cardíaca, como os cuidados a ter, como se fazer uma alimentação saudável e os exercícios que deve fazer. Infelizmente, estamos só apenas a comunicar com os doentes através de webinars, doentes e população em geral, e agora esta oportunidade que a Câmara de Vila Franca de Xira nos deu. E espero que tenham ficado mais elucidados, com menos dúvidas ou com mais dúvidas, para irem procurar locais onde tirarem essas dúvidas. E muito obrigada.